Vamos respirando bem profundamente. E nesse momento nós vamos pedindo aos guardiões que possam adentrar o nosso lar, fazendo toda uma proteção de luz, de paz, para que assim possamos ter a segurança para o estudo da tarde de hoje. Nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam junto conosco, que nesse momento possamos sentir a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa consciência. E que nesta tarde seja um momento de muito aprendizado, com equilíbrio, com fraternidade e com muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 8. E aí tá lá na conversa do Stefan com a dona Modesta, né? E aí ele fala assim: ir embora, se alguém tem que ir embora, é essa louca, que é a Ana. A Ana. Nem pensar, Antonino. Fique quietinho aí que vou dar um jeito nisso. Foi onde nós paramos. Leda vai continuar? Então, é isso que eu ia perguntar. Continuamos lendo? Continuamos lendo. Sinceramente, não acredito que mereça passar por isso, ponderava Antonino em seus pensamentos. Com certeza, reforçava a entidade espiritual. Não sei mesmo o que fazer, estou confuso. Que decepção a minha. Ah, Jesus, eu não suporto mais isso. Ó, presta atenção. Ó, Quem é essa entidade? é o É o Stefan. 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 O Antonino não está nem aguentando, ele já está começando a ficar, né? É, É o a conversa Antonino, o é o Stefan, Stefan que que está está intuindo ele a incluindo retirar ele. a Ana, a arrumar confusão com a Ana. Entendeu? Entendeu? Certo, tá certo. Entendeu? 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 Com certeza, reforçava a entidade espiritual. Não sei mesmo o que fazer, estou confuso. Que decepção a minha. Ah, Jesus, eu não suporto mais isso. Por quê? Porque é uma pressão muito grande, realmente. Porque os Ela fala, espíritos. Aí onde que a gente vai? Vamos expandir. Vamos expandir essa. O que que eles pegam? A mente. Então ele fica escutando o tempo inteiro nesse mental. Tem gente que escuta vozes, tem gente que vai escutar dentro da cabeça. Ó, não faça isso, não faça aquilo. E isso é um envolvimento espiritual. E é assim que ele estava escutando. E é por isso que ele falava: eu não suporto mais não isso. suporto mais isso. Agora nem o seu Jesus crucificado aguenta isso, homem. Que cristianismo é esse? Essa mentirosa só quer te algemar e tomar você de mim. Ela não sabe viver sem mandar e controlar a vida dos outros. E não dá conta nem da vida íntima dela. É uma mulher cheia de culpas, uma infeliz que jamais chegará onde você chegou. Ela não te merece. Esse grupo não te merece. Você é melhor e eles vão ter de caminhar muito para alcançar sua bagagem. Largue esse grupo. Ele é um peso na sua vida. Já não chega o peso que você tem de enfrentar com os problemas da vida? Quer dizer, ele está querendo que ele largue de qualquer jeito, saia, porque aí vai ser uma Pois vitória para ele, né? é. Afastar ele, né? Da Mas Ana, né? principalmente,
O Antonino não vê a Ana do jeito que esse rapaz vê. E aí, onde que a gente fala? Ó, a paixão é possessiva. Então, a paixão, ela vai ter um olhar possessivo. O amor liberta. Porque se ele tivesse o amor pelo Antonino, ele gostaria que o Antonino estivesse, o quê? Num lugar onde tivesse uma pessoa que o amasse, mesmo que não fosse ele. E isso a gente precisa compreender. Quando a gente tem espíritos nesse nível, quando a gente alimenta a possessão, quando a gente alimenta o negativo, a gente tem espíritos desse nível. É a Então, posse, né? Os ciúmes, é isso, né? aí você fala, ah, mas a gente está falando de relacionamento. Não, vamos falar de time, de qualquer coisa, De qualquer coisa. possessiva. Até entre amigos, existem pessoas possessivas. Sim, que tem Não quer que Não você pode tenha ter amizade amizade com com mais outra. ninguém. Não pode ter amizade com mais ninguém, só com a pessoa. É verdade. isso não é Pois amor, isso não. não é positivismo. Né? Mesmo dentro de casa, de repente, o marido que é muito possessivo não quer que a mulher saia, que converse, que tenha amigos, né? No caso, ou vice-versa, né? Então, É, Entendeu? Isso não é é. bom. E aí o que traz? Traz esses espíritos. Entendeu? E É, aí ele, você, ele, e aí você fica nesse envolvimento, entendeu? ele queria o Antonino para ele, né? Só não quer dividir com ninguém. Também tem essa questão aí, não é? vocês Sim. têm. Ó, o clima psíquico do médico carregava-se mais a cada segundo passado. Por quê? O médium, ele tem um psiquismo que diferente daquele que não consegue captar. Então ele vai captando, ele captava a energia da Ana, ele vai captando as energias. Então ele vai forçando esse psiquismo. Certo. Você entendeu? Então é aonde a gente vai o que é meu? Quem eu sou? Então eu É, sei o que é meu. O que não é meu é de outro espírito. E aí eu começo a trabalhar com ele. tá, Isso entendi. é extremamente importante a gente compreender. O que é meu? Quem eu sou? É, por isso que tem que fazer o autoconhecimento, né? Porque senão você se embaralha com as coisas, não embaralha? Porque Sim, fica você tudo vai ali, saber. os pensamentos todos na cabeça ali. E você Então, não sabe definir o que é seu e o que não é. então, o que o Antonino tinha? O Antonino era frágil. Então ele vinha com aquela história da baixa autoestima. Então, assim, se ele parasse e centralizasse nele e falasse assim, não, eu vou fazer, já ia ser mais fácil. Hum, Ele tinha que colocar um limite nesse sentido. Ele é mais forte, mas ele se permitia ser envolvido por tudo isso. certo. Entendeu? Hum, E não porque ele gostava, mas porque ele tinha a fragilidade dele. Isso a gente tem que entender. O outro queria um comando. Aí era um problema do outro, do Stefan. O certo. Antonino tinha o problema do quê? Da autoestima. Sim. Então ele se sentiu o quê? A vítima. Ai, tadinho, tadinho. Meu, levanta, vamos. Faz um autopasse, respira, faz qualquer coisa. Mas age. Não, ele fica, se larga, né? Ele se É, larga. é. E assim, a gente já escutou muito isso, né, Virgínia? Ah, é difícil. Sim. Tá, tudo bem, mas vamos, vamos. Porque se você Vamos, não vamos, vamos. for, se você não for, eu não Ninguém vou te pode ir por tirar. você também, né? A Ninguém gente não pode ir pela tira. pessoa, ninguém vai fazer essa, Não, Não, é a pessoa. a gente né? não tira, Leda, porque ela se permitiu a isso, ela está envolvida nisso. Esse é a senha, a gente não tira. A gente pode dar passe, pode dar cruzado, pode dar apometria, pode fazer o que for, mas a gente não tira. É é a vontade individual, a vontade de cada um, né? A vontade da pessoa É de se, aquilo que eu falo. de se livrar. Se você abraça o vitimismo, você está se colocando nisso.
E se colocar no vitimismo é aquela baixa É, estima assim, bem mesmo. se deixar, né? Se deixar conduzir, se largar mesmo, né? Largar. Então, olha lá, o clima psíquico do médico carregava-se mais a cada segundo passado e não suportava mais as vibrações. O dinamismo do corpo perispiritual estava completamente alterado. O que que acontece? Quando começa a mexer, aí vai mexer simpático e parasimpático. Vamos voltar lá no curso de médiuns. A gente vai, coração vai acelerar, ou então vai diminuir, vai dar sudorese, vai dar dor de estômago, vai dar dor de barriga, Enjoo. vai dar enjoo, vai dar tudo. Acontece tudo isso. Por quê? Porque mexeu no perispírito, né? Mexeu no físico, no duplo e no perispírito. Foram os três Fica tudo corpos. desregulado, né? Fica tudo, a pessoa fica incomodada mesmo, né? É. Não seria demais chamar tal estado de infarto do centro de forças cardíaco, pois estava quase totalmente inerte. Então, o que que acontece? O bloqueio dos centros de força. Mas, Entendeu? Há um bloqueio. Há um bloqueio, então ele não vai funcionar. Se o centro de força, a gente começa recebendo o prana, que é a energia do plano superior, pelo coronário, vem coronário, frontal, laríngeo, tímico e cardíaco, chegou no cardíaco, ele para. Ele não vai passar para o gástrico. E ele não vai vir se ele vier dos pés, que se vier a Kundalini dos pés, vai dar um choque. Porque vai entrar muito quente, e aí, assim, esse gástrico está todo desestabilizado. Então, assim, ó a desestabilização acontecendo. Oi, Solange. Eu não entendi o choque que você fala vindo do prana, a força, e da Kundalini. Como assim? A Kundalini é a energia da Da Terra. terra. Sobe Sim, pelos pés, tá? sim. Então, assim, a Kundalini alimenta o chakra básico, que é o nosso chakra no cóccix, que vai alimentar todos os outros. Mas se a gente inverter, o prana é energia superior. Do cosmo. Uhum. E aí, ele vem da onde? Ele vai entrar por onde? Ele vai entrar pelo coronário. Vamos lá. Se ele entra pelo coronário, ele passa para o frontal, para o laríngeo, para o tímico. O cardíaco gástrico. tá bloqueado por causa dos sentimentos, por causa das emoções, de tudo aquilo. Como que ele vai passar para o gástrico? Como que ele vai vir? Não vai. Entendi. Aí você fala assim, então vamos usar a Kundalini. A Kundalini é energia densa, é energia pesada, que a gente só utiliza quando a gente vai dar passe. E se a gente jogar no gástrico, aí ao invés de melhorar, vai piorar. Ele vai rodar muito mais rápido. Então você fala assim, ó lá, um vem daqui, outro vem dali. O que que tem que fazer? É equilibrar tudo. E quando a gente tem problema de emoções, primeiro chakra que vai é realmente o cardíaco. Né? O cardíaco que a gente primeiro sente, né? A Sim. emoção é o São primeiro essas que emoções, ataca. É. são as emoções. E quando a gente tem raiva, qual é? É o gástrico. Que o gástrico não vai pegar no fígado. Então, quando a gente tem raiva, quando a gente está com ranço, é ali, é no gástrico. E aí, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí, o que que nós vamos fazer? Aprender a se controlar. Aprender quem sou eu, quem não sou eu. O que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer. Né? Então, o Antonino, ele tinha essa condição. Mas se sair da zona de conforto do vitimismo. Se continuar na zona de conforto do vitimismo, vai continuar sendo sempre a mesma coisa. Tá? Então, ó lá. A região do coração estava com uma tonalidade avermelhada,
que desenhava uma pequena aura de aproximadamente de uns 5 centímetros em torno do órgão vital. Quando a gente pega no avermelhado, o que que traz? É irritabilidade, né? Porque qual é a cor do chácara cardíaco? É verde. Lembra da meditação. Vermelho é irritação, né? Nervoso, né? É. Avermelhado geralmente é irritação, avermelhado e marrom. Existe uma irritabilidade. E aí, assim, qual é a cor? Vamos lá, vamos lembrar da meditação do Tupã. As samambaias, quando entra no cardíaco, que ele fala como que é? De um monte de samambaias, que é o verde. É o verde. O cardíaco é o verde. Então, se você está no vermelho, você está numa tonalidade totalmente diferente. Oposta, né? Oposta. Entendeu? E aí? E aí, vai continuar? Dona Modesta mantinha-se vigilante, porém discreta. Tive em alguns instantes o impulso de dirigir-lhe uma pergunta, e lembrei do que aprendi com Cornélios em nossa preparação. Aquele momento requisitava o melhor de nossos sentimentos. Pus-me a orar, rogando pelo bem de todas as iniciativas. Sem conseguir esconder o meu estado, o trabalhador deixou rolar uma lágrima, e foi percebida por Ana. Está tudo bem, então Antônio? vamos por partes. Quem segurou porque assim, a gente quer fazer a leitura, eu mas fui direto, né? vamos nomear, pelo amor de Deus. Peraí. Pus-me a orar, rogando pelo bem de todas as iniciativas. José Mário. José Mário, que queria fazer as perguntas, as 480 perguntas, e aí não é hora de fazer pergunta, é hora de trabalhar. Anota na cabeça. É hora de trabalhar ali, tu tá para trabalhar e não para fazer pergunta. Para perguntar. Ele percebeu, aí ele começou a orar, né, rogando pelo bem-estar de tudo. Entendeu? Entendeu? Porque assim, tudo isso a gente também tem que ver. Isso a gente fala que é uma disciplina. Tem hora do trabalho, na hora do trabalho a gente tem que agir, a gente tem que tacar a espiritualidade. E a gente não pode ficar respondendo. Interromper, né? Parar para dar explicação. Mas principalmente, quem estiver do nosso lado tem que estar no mesmo ritmo. Porque se não tiver questionando, quebrou o círculo. A corrente. Foi embora. É. Se você questionar na sua mente, se você não se mantiver com todos os trabalhadores que estão ali, você põe o círculo a perder. O trabalho vai embora. Desculpa, mas que tipo de questionamento? Será? Que tipo de... Não acreditar? Que tipo de questionamento? Os teus. Todos os seus que você falou assim, mas Valéria, isso aqui estava acontecendo? Estava. Se tiver um desse, foi Pronto, embora, acaba gente. Acabou. A gente não tem mais socorro. Já abriu espaço. Então, assim, quem vai para o trabalho tem que estar coerente o porquê que está indo para o trabalho. O porquê que eu quero trabalhar. É uma disciplina e um autocontrole hercúleo, né? Muito grande. A gente não pode desviar o pensamento nem um segundo daquilo que você está proposto, disposto a fazer, né? Principalmente em relação a esses irmãos. Que nem ali, ó. A gente tinha um Stefan tentando atacar, com todos os espíritos. Dona Maria Modesta tentando acalmar. Existia diversos espíritos ali. Um vou atacar, outro eu vou segurar, tal. Tinha um Antonino totalmente, né, assim, desarmonizado. A única que estava harmonizada era a Ana, mas foi a única que orou. O restante não tinha orado. Mas você acha que ela estava harmonizada? Ela estava tão brava nesse dia? Ela buscou a oração e pelo menos ela não estava atacando ninguém. Sim, a Ana procurou a oração, exatamente. Ela foi a única que procurou a oração
e estava ali. E tratou o Antonino, né? Porque do jeito que ela estava, ela poderia já chegar e nheque, tinheque, Não. tinheque. E ela não. Ela foi a única que procurou a oração. Calixto não procurou, Antonino não procurou. Ela foi a única. É. E ela estava ali, fazendo, lendo, fazendo as coisas, se preparando para a reunião. Então, assim, se a gente tivesse que falar, o melhor preparo era o dela. Não era dos outros. Né? E aí, onde que a gente fala? Às vezes, num trabalho, a gente tem um nível de curiosidade muito grande. Porque a gente quer todas as respostas, parece que vem. Só que ali a gente está trabalhando. Então, a gente precisa centralizar naquilo que a gente está fazendo. Ali não é hora de tirar, de perguntar, é hora de orar, né? De ficar firme. De manter, de sustentar, de orar, fazer muito Pai Orar, Nosso, muito Ave Maria, se pegar com todas as equipes, de doar, eu vou doar o meu melhor, eu vou me colocar ali. É esse tipo de coisa que você tem a É fazer. isso aí. Agora, se você fica, eu vou abrir um pouquinho o olho, vou dar uma olhadinha. Ah, meu filho, daqui a pouco a Acabou. gente está no corre. A É. gente só escuta, né? A gente só escuta, né? Que a gente vai ter que correr. Sim. Aí, quando a Leda me fala isso, esse sim, me dá aquele friozinho que eu falei assim, meu Deus, lá vem, vambora. Lá vem, vamos. Aqui, né? Aí está tudo bem, Antonino? A Ana perguntou, né? Não, Ana, não está. Eu sei muito bem o que acontece. Fique firme. Na reunião de hoje, tudo será resolvido. Está bem, respondeu o médium com voz embargada de emoção. Ouvindo a conversa, Stefan protestou com o indicador apontando para Ana. Sua infeliz e falsa. Você não sabe de nada que acontece. É uma arrogante sem limites. Pensa que sabe tudo. Quem é você? Assassina de crianças. Você nem sabe como perdoar a você mesmo pelo que fez. Sua sina é ser uma cobra e se arrastar. Cobra merece se arrastar, arrastar, arrastar. Ele estava com bastante raiva da Ana. Sim, Então, ó, a Bem raiva que ele triste. tinha da Ana, era da Ana ou dele mesmo? ele, É, ele mesmo. ele mesmo, né? Porque ele não conseguia fazer aquilo. É aquilo que eu falo, né? O ataque é a melhor coisa, né? Falar do outro, vou cutucar o outro. Vou desviar a culpa, né? Vou desviar a atenção aqui. Mas o problema era ele que queria fazer o outro lá de preso. É. E aí E ele ele colocou. ficou com uma raiva danada, porque a Ana, em orações, ela percebeu o estado do Antonino, né? Porque aí ela teve aquele sentimento, né? De como é que fala? De sentimento de querer o bem da outra De ajudar, pessoa. de Aí querer. aí foi quando ele ficou realmente, aí veio toda a raiva dele, né? Para dizer que a Ele Ana diz era assim, tudo né? isso. Aí ele soltou o verbo mesmo, né? Uhum. Ela vai disputar comigo, né? E ali ela não, ela só estava tentando ser caridosa no sentido, vai dar tudo Isso. certo, né? E ver o que estava acontecendo com o Antonino, né? É. Estava lá todo. Ele Ele, atuava. Vai lá, Leda. ele atuava com largo poder magnético sobre Ana, e foi aí que, pela primeira vez, Dona Modesta se interpôs. Stefan, basta uma algema. Chega. A senhora sabe que essa mulher é a única culpada por tudo que acontece nesta casa. E será você quem vai julgá-la? Julgar? A senhora acha que uma tirana merece julgamento? Eu quero é puni-la. Mas você não vai. E por que não? Porque não tem autoridade para isso. E porque punir não educa. Sua fatia de compromisso já te foi entregue para que Deus os ajude. Você e Antonino lapidaram o diamante A lapidar um diamante translúcido. translúcido que existe em suas almas. Passando disso, você não toca em ninguém aqui. Você entendeu a lei? É, Você entendeu a lei?
Ele pode chegar no Antonino porque ele tem compromissos com o Antonino e o Antonino tem compromissos com ele. Mais A partir nada. do momento, a partir do Mais momento que ele nada. pensa em colocar na Ana, aí onde o plano superior entra. Não, você não vai fazer. Né? Na hora, Dona Modesta já. Você não vai fazer. Ele passou na cabeça dele, ela na hora já veio. E aí, o principal não é o Stefan. O espírito pode ter vontade de tudo, aquele que quer cobrar. É a lei. É a lei que nos move. Você entendeu? Se você não fez, você não vai responder. A Ana responde pelaquilo que ela fez, mas não tem nada a ver com os dois. É com eles. É com ela. E com isso, um não vai se misturar com o outro. Então, tudo na vida tem um limite. A gente precisa compreender isso. Ninguém ultrapassa o seu limite. É onde a lei do respeito funciona muito bem. Então, quando eu falo assim, a gente necessita pedir permissão para o outro se a gente vai dar passe ou não. A gente precisa saber, a gente não tem o direito de chegar no eu superior dele e falar assim, ó, eu vou ministrar. Se ele não quer. Não quer. Eu não tenho o direito de fazer desobsessão se o espírito não está pronto. Você não pode interferir, né? Não pode interferir. No livre-arbítrio do outro. Pode ser alguma. Se a pessoa não está preparada, também não tem o que fazer. Então, isso são as leis universais. Isso é o que nos move. E se nos move, está tudo perfeito. Se está tudo perfeito, está tudo certo. Não tem nada acontecendo de errado. Se a gente entender essa base, a gente vai conseguir andar bastante. Isso. Mas se a gente não compreender isso, a gente vai ter dificuldades. Porque a gente sempre vai querer ultrapassar uma coisa que não existe. Não pode, não tem o direito. Aí ele sentiu a força, a luz, né, da Dona Modesta, que ele fala, a senhora não é fácil. Então, quer dizer, ele não entrou em confronto porque realmente... Ele sabe que vai perder. Ele sabe com quem ele está lidando. Ele conhece, ele sabe com quem ele está lidando, né? É lógico que ele arrisca, né? Ele arrisca. Só que aí, Leda, é assim, ó. Que nem... Ele sabe que ele está lidando? Sabe. Sabe. Mas não pensa que se você mexer num dragão, ele não vai falar para você assim, eu sei com quem eu estou lidando. E aí, assim, não bate, sai. A Modesta sai. Ela é inteligente nesse sentido. Ela não entra. Ali ela não foi pro duelo com ele. Ela só avisou, você não tem o direito. Você não tem o direito. E isso o plano espiritual Ela não ficou discutindo. Ela não entrou numa discussão. Ela falou, olha, pronto, e até aqui, acabou. Né? Você entendeu? Não tem. O plano espiritual, ele não tem, assim, o plano espiritual superior, ele não vem para te humilhar, ele não vem para como que se diz assim, para te colocar 580 regras. Não, ele é muito sereno. Ele só quer o quê? Que você caminhe. E para você caminhar, ele entende que em algum momento a tua dor foi maior. Tá? Então, assim, porque às vezes a gente, assim, eu paro muito nisso, porque não existe disputa, gente, não existe duelo. Não existe um duelo de um dragão com um plano superior. Sim. Você entendeu? Não vai. Eles podem sentir vontade, mas o plano superior tem mais o que fazer do que ficar duelando e discutindo. Duelo, brigas, é ego. Ego é coisa de quem não está evoluindo. Eles querem a evolução. E eles, tá certo, e aí eles não vão Não. se rebaixar, né? Não vão
fazer nada. Deixa, vai aqui, acabou, pronto, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Nesse pedaço aqui, né, que ela vai falando que dos tiranos, é aquilo que a Virgínia fez um resumo. Ele vai falando sobre isso porque ele viu, né? Ó, já são 6 horas. Eu acho que assim, ó, essa parte era bem interessante de ser lida, porque tinha esse diálogo todo, tal, né? E continua, né? O diálogo continua. Agora, eu acho que a gente deveria pegar aquilo que é mais importante. Porque a leitura, quando a gente faz, fica muito cansativo. A gente realmente tirar aquilo que é importante. Sabe por quê? Porque se a gente faz a leitura, a gente não vai ler antes. A gente vai deixar para fazer a leitura aqui. Vou falar por mim. Se a gente lê antes. Não é porque eu não sabia onde estava o livro que eu não tinha lido. Leda, então vamos fazer uma coisa. Esse capítulo a gente vai ler, mas o 9º a gente não vai ler. A gente só vai ler aquilo que tem de importância. Não, vamos ler só na próxima, mais um pedacinho do diálogo. Pronto. Tá bom, Leda. Só mais um pedacinho desse diálogo. Só mais essa página. Que a dona Modesta fala com ele, chama atenção, né? E aí desenrola mais um pouco e pronto. Depois a gente não precisa ler mais. Tá bom, Leda. Tá bom? Tá bom, Leda. Porque senão daqui a pouco paramos aonde? Não, vamos pular uma página. A senhora não é fácil. A senhora não é fácil, dona Modesta. Não é fácil. A senhora